Dor, ela não vai diminuir. Ela não diminui. Quem cresce é você. E nesse tempo, eu voltei com meu marido, com meu ex-marido. Você casou com um ex-marido. Casei com o Conta ex-marido. um pouco mais pra gente sobre isso. A ansiedade, ela faz com que a gente crie filtros. Ela não nos deixa enxergar e ela faz com que a gente tenha ações e reações, porque quando você reage, significa que você não está sendo dominado e não está no direcionamento do Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alinhe-se Podcast. Eu sou Fabiana Almeida, a sua host e mentora de mulheres que buscam uma vida muito mais alinhada com seu propósito e a sua essência. E hoje, o nosso episódio, ele tá fenomenal porque eu trago a minha terapeuta amada, mentora de mulheres, e eu vou contar um pouquinho sobre ela para vocês. Ela é terapeuta, psicanalista em formação, palestrante, uma super palestrante, a conheci inclusive numa palestra, e hoje a gente vai falar sobre cura do feminino. Lara, antes da gente falar sobre esse assunto que parece que tá muito em alta, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho sobre quem é a Lara Bisotto. É isso? Eu falei certo? Falou certo, é isso mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada. É uma honra estar aqui. Um prazer estar aqui com você. Você é muito querida, muito amada. Amo seus projetos. E deixa eu me apresentar. Me chamo Lara Mendonça Bisotto. Eu sou casada, tenho 2 filhos. Fui servidora pública por 13 anos na área da saúde. Meu cargo era administrativo. E eu brinco que desde criança eu nunca soube o que queria ser quando crescer. E durante esses 13 anos de serviço público, eu sempre busquei outras coisas, eu sempre procurei empreender, trabalhei em outras áreas, trabalhei na área da beleza, na área da confeitaria, com vendas também, mesmo estando no serviço público, porque eu ainda não tinha me encontrado. Até que eu conheci o Corpo Explica, também trabalho com perfil comportamental, e comecei a fazer os cursos na área de desenvolvimento humano, até que eu deixei esse ano em março, pedi licença por interesse particular, para trabalhar somente como terapeuta e Uau. palestrante. Uau, e que coragem. Então a gente tem aqui um exemplo de uma pessoa que saiu ali do que ela fazia para seguir o propósito e precisa ter coragem. Agora conta aqui um pouquinho pra gente, Lara, o que fez você ter essa coragem de sair ali de algo que estava confortável, né? Você era concursada, é isso? Sim. Então você era concursada, então aos olhos naturais a gente, né, vê ali, tô numa zona de conforto, tem um salário até razoável, mas o que fez você ter essa coragem, né? Você já estava com o seu feminino curado, conta um pouquinho pra gente. Você falou assim, eu tava um pouco perdida, né? Então você fazia outras coisas paralelas, mas aparentemente tudo muito próximo ali do universo feminino, né? Verdade. Sabe que eu nunca tinha reparado? Olha só, então tudo ali trazendo para acessar esse feminino. Então, o que fez você de fato olhar e falar, poxa, eu não tô me sentindo bem aqui no que eu tô fazendo? O que deu esse start para você ter essa coragem? Porque precisa ter coragem. Precisa de muita coragem. E sim, eu já tinha trabalhado muito a questão da cura do feminino, que é um tema que eu trabalho muito, que as mulheres me procuram muito para entender o que é esse feminino. Quando eu comecei a estudar o desenvolvimento humano, eu me divorciei. E aí foram 2 anos e meio estudando e comecei a atender muito rápido. E nesse tempo, eu voltei com meu marido, com meu ex-marido. Você casou com um ex-marido. Casei com o Conta um ex-marido. pouco mais pra gente sobre isso. Eu falo que Deus restaurou nosso casamento, Uau. mas só foi possível essa restauração porque nós dois, nesse tempo separados, nós passamos por um processo de cura emocional. Uau. Eu fui buscar terapia, fui estudar, e ele foi buscar terapia também, e eu não sabia. Os dois procurando apoio, né? E cura, né? Porque nosso casamento foi um casamento muito tóxico, bem destrutivo, financeiramente, emocionalmente, para os nossos filhos. E nós estávamos muito adoecidos, né? Adultos adoecidos são crianças muito feridas. Uau. Então, crianças feridas em um casamento não dá certo. Porque se a criança está ferida, ela que está no governo da sua vida. Uau. Agora, imagina uma criança dirigindo um casamento, dirigindo negócios, filhos, não dá certo. Então, nós fomos buscar essa cura. E eu falo que enquanto você... Uma coisa bem interessante, Fabiana, que me
que eu vivia questionando era... Eu me converti, tem 20 anos, e eu sempre fui de muita oração, de jejum, e eu falava assim, nossa, os meus irmãos que não têm uma fé tão ativa, vamos dizer assim, eles prosperam em todas as áreas, porque prosperidade não é só financeira, né? Eles tinham casamentos muito estáveis, um relacionamento tão saudável com os filhos, empresas, vida próspera também no trabalho, dinheiro. E eu pensava assim, ué, mas eu oro tanto, busco tanto, e minha vida estava destruída em todas as áreas, inclusive a minha saúde física. Uau. Eu tive muito problema de coração, problema cardíaco, e hoje a restauração foi tão grande que nem medicamento eu tomo. Uau. Mas eu questionava a Deus, inclusive. Por quê? Para eles que nem buscam tanto e para mim sim. Eles tinham inteligência emocional e muita cura. E hoje eu vejo que quando nós temos muita ferida emocional, isso impede o agir do Espírito Santo em nós. Nossa, que forte. A nossa alma, né, nossas emoções, impede, atrapalha o mover do Espírito. Então, eu tive que ter esse processo de cura para ter coragem de tomar essa decisão de pedir licença para o interesse particular. Por quê? Porque eu tive que confiar no meu marido. Uau. Confiar que ele daria conta das despesas, confiar que eu não me sentiria humilhada, dependendo dele financeiramente num primeiro momento, até que as coisas alavancassem. Então, eu precisei estar muito com o meu feminino curado. Uau. E o ponto decisivo foi nós voltarmos, nos casarmos e ele falar, não, pode investir no seu sonho que eu seguro as pontas aqui em casa. Uau. E você confiou logo de cara, Lara? Assim, porque você falou que ficou 2 anos e meio, né? Divorciada. E aí, nesse processo, foi de março pra cá. É isso? Sim, de março pra cá. Qual foi o seu sentimento? Você já estava, então, curada. Como é que foi esse seu processo de cura? Porque você teve a percepção, né? E muitos de nós oramos assim. E eu fui essa pessoa que orou dessa forma também, Deus. Mas olha aqui, eu faço tudo com excelência aos meus olhos, né? Deus, olha aqui, por que eu tô passando isso? Só que, até que ponto nós deixávamos Deus agir? Né? O quanto a gente tenta controlar até o agir de Deus na nossa vida, que no meu caso foi isso que aconteceu. Então, eu não permitia, não sei se foi o seu, se tem algo parecido, mas eu não permitia o mover de Deus, porque eu queria estar no controle de tudo, porque eu estava tão ferida, né? Como confiar, né, nesse Deus, assim, sendo que os meus ritos eram, eu vou para a igreja, eu faço a ceia, eu tô lendo a Bíblia, eu tô orando e nem jejuar, eu não jejuava direito, era quase um jejum intermitente, não era aquele jejum espiritual, né? Então, assim, o quanto porque você trouxe pra gente algo que é o tema do nosso podcast, que é o alinhamento. Você falou, nossa, minha saúde física tava no limbo, né? O meu emocional tava no limbo, mas ali, o que tava segurando tudo isso? A parte espiritual, né? Só que a gente não divide, a gente não divide corpo, a gente não divide espírito, a gente não divide a parte espiritual, a alma, né? Que é onde tem a nossa razão, a emoção. Então, o quanto nós estamos andando assim como crianças mesmo, inconscientes, né? Então, Lara, traz pra gente sobre isso, sobre a importância que foi você trazer a consciência para você. O quanto você cobrava, né, de fora e não olhava para dentro. Então, traz pra gente esse olhar pra Lara, ferida, criança ferida, e começar a dar esse passo de coragem para mudar. Traz esse testemunho pra gente. Fabiana, eu tava um dia sentada na mesa da cozinha, tomando café da manhã sozinha. Meus filhos estavam com o pai, era o fim de semana deles com o pai. E eu tava sentada na mesa e assim, sozinha e feliz. Eu sentia satisfação de estar na minha casa. Eu arrumei a mesa para mim. Eu sempre arrumava a mesa do café da manhã, mesmo para tomar café da manhã. Quantas mulheres falam assim, eu não cozinho para mim para comer sozinha, né? Mas assim, o nível de aprendizado de valorizar a si mesma, se importar com você mesma é tão grande que você começa a pensar, não, vale a pena montar a mesa para mim, ainda que seja só para mim, mas é para mim. Então, existe um prazer ali naquele momento, sentada, comendo. E eu comecei a fazer uma retrospectiva de tudo que eu tinha passado no meu casamento, tudo que eu tinha estudado, eu já estava atendendo. E pensei, eu jamais seria a esposa que edifica o lar com tanta ferida. Uau. E aí eu fui analisando. As minhas feridas eram com pai e mãe, que são as nossas raízes. Você já era terapeuta? Já era terapeuta.
E ali veio na minha mente, e assim, eu fui pensando o quanto eu era ferida com a minha mãe, com o meu pai, e tudo isso eu levei para dentro do casamento. E eu só culpava o meu marido, porque quem não assume responsabilidade é quem? Criança. Sim. Então eu só apontava as falhas deles, apontava o dedo para ele. E aí quando eu fui percebendo ali, tomando consciência, como você falou, da minha parcela de responsabilidade, eu falava, Uau. jamais seria a esposa que edifica o lar, Uau. que tem em Provérbios 31, com tanta ferida. As dores impediam que as minhas orações fossem, a minha alma impedia que as minhas orações fossem atendidas. Você Né? não estava pronta, Eu não né? estava pronta, a gente coloca na frente. E quanto mais ferida, mais controladora nós somos. Meu Deus, gente, presta atenção nisso. Lara, repete pra gente. Quanto mais ferida, mais controladora nós somos. Uau. Nós não conseguimos confiar, nós não entramos num lugar de descanso. Sem entrar no lugar de descanso, eu não sei confiar e esperar o tempo de Deus. E aí fica o quê? Pesado. Fica pesado. Né? E ser mulher não é viver uma vida pesada. E a gente aprende que, não, pra mulher é pesado mesmo. A gente aprende, parece que é cultural. Não, a mulher é assim. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu não era aquela mulher virtuosa. Até trouxe aqui sobre ela. Para mim, o exemplo da mulher que tá com o feminino é curado, que tá em equilíbrio, porque a gente vai falar já já sobre energia feminina, energia masculina, é a mulher virtuosa, né? Então, quem é aquela mulher? A mulher que edifica a casa. Como é que algo edifica a casa tá ruindo? Se existe uma coluna ruindo, o que vai acontecer com essa casa? Né? A mulher adoecida, ela vai fazer com que o teto caia, né? Eu falava assim, eu falava até em tom de brincadeira, porque a gente brinca pra tirar ali da gente, né, o olhar da gente mesmo. Então eu falava, ai gente, por um tempo, eu era aquela esposa que o marido, a goteira, eu falava assim, eu era a esposa goteira, que o marido queria morar até no telhado. E o quanto eu tava ali, apontando o dedo, sabe, sendo esposa goteira. Mas por quê? Porque eu não conseguia trazer para mim mesmo. Então, a Lara falou sobre autorresponsabilidade, né? Então, a mulher que ela tá curada, ela vai ter a coragem de olhar para ela. Ela vai ter a coragem de olhar para ela sem estar no lugar de vítima, né? Então, ela olha para ela traz para ela ali a responsabilidade. O casamento, ele é feito por quantas pessoas? 2 pessoas. Duas mais, né? Tem o cordão de 3 dobras ali, mas o Espírito Santo de Deus, ele não tem como agir. Sim. Né? Se tá, a corda, ela tá mais para um lado do que para o outro, né? E a mulher, sendo essa mulher coluna, essa mulher virtuosa, eu não gosto de falar que a mulher é forte. E a gente vai falar sobre isso, assim, eu senti esse incômodo, Lara, eu não sabia por quê. Hoje eu falo, hoje eu entendo por quê. Eu falo assim, nós somos resistentes, né? Na palavra fala que a mulher virtuosa é como se fosse um navio mercante. E aí eu já vi muito sobre, o navio mercante, ele é forte. Gente, ele não é forte, ele é resistente. Ele suporta tudo com muito equilíbrio, né? Ele suporta longas distâncias, né? Então, é isso que a gente é. Só que a gente não vai, se a gente tiver buraco no nosso casco, o que vai acontecer? Afundar. A gente vai afundar. Né? Quantas de nós estamos carregando peso? Que foi assim que eu comecei a olhar para mim. E tô num processo. Acho que a Lara tá num processo dela em níveis ali acima do que muitas que estão assistindo. Só que a gente tá ali como se fosse numa mesma escadinha, né? Algumas degraus acima, outros abaixo, mas todas buscando um propósito. Mas pra gente atingir esse propósito, eu acredito que a gente tem que ter essa coragem, né? De olhar que foi o que a Lara fez. Ela sentou, ela fez algo ali que eu não acho que ela estava sozinha naquela mesa. Acho que o Espírito Santo estava ali. Acho que ela não estava ali sozinha, né? Então ela preparou. Ela começou a fazer o quê? Um mandamento. Ela começou a cumprir uma ordenança, que é o quê? Se amar. Sim. Como é que ela seria capaz de amar o marido se ela não se amava? Sim. Né? Olha que impactante isso. E ela foi se amar. Né? E quando você começou a trazer esse olhar, Lara, doeu um pouquinho, você fala, poxa, quando você foi fazer o rewind the tape, assim, dar os passos para trás, para olhar para você, para olhar a sua trajetória, mas no seu ponto de vista, né? Sem a pessoa ferida, mas como se você fosse uma espectadora do que estava acontecendo. O que você percebeu? Conta pra gente. Eu percebi o quanto eu estava errado e não enxergava. E aí, deu uma vergonhinha? Se dá uma vergonha. O rosto queima sozinha, né?
E aí, naquele momento, como você falou, acho que você não estava sozinha naquela mesa, eu também acho que não. Porque quando eu fui fazendo essa retrospectiva, eu percebi que não tinha como eu edificar a casa, eu cobrava muito do meu marido um cuidado paternal, Uau. né? E a cura, o feminino ferido, a gente vai chegar, é muito essa ausência do masculino. A ausência do masculino em um clã. Não somente na sua vida, mas um clã. O feminino ferido, a gente olha de forma até geracional. Então, ali eu cobrava do meu marido um cuidado paternal. Tudo que o outro faz nunca é suficiente. Nunca tá bom. Ele falava pra você, nada tá bom. Ele falava muito isso pra mim. Nossa. E aí, eu entendi ali nessa mesa, tem até uma música que fala, tua mesa cura, né? Eu acho que eu estava ali na mesa com o Espírito Santo, pensando, nunca que uma relação vai suprir a outra, nunca um vai fazer aquilo que o outro deveria, o marido nunca vai suprir o que um pai deveria ter feito, né? É pesado para esse marido, e aí você cobra, cobra, cobra. E ali, nessa hora, eu acho que foi assim, o Espírito Santo que me deu o título, A Cura do Feminino. Uau. Tanto, eu nunca tinha ouvido isso, mas eu pensei, hoje em dia existe tudo na internet. Sim. E eu fui pesquisar sobre a cura do feminino no YouTube e tudo, e vi algumas coisas ali. Mas veio na minha mente. Eu creio que foi o Espírito Santo que me deu esse tema. E tanto é que o ano passado eu fiz a imersão de 2 dias, a cura do feminino. Uau. E quando teremos a próxima, Lara? Provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. Uau, aí, gente, fica de olho. Lara, pra gente encontrar você, fala agora a sua rede social pra gente não perder, né, essa imersão. O meu Instagram é Lara Mendonça Terapeuta. E meu WhatsApp tá lá na bio. Quem quiser entrar em contato para saber da imersão, sobre atendimento, tá tudo lá na bio do Instagram. E continuando aqui, Lara, você tá trazendo muitos pontos pra gente importantes pra gente começar a fazer isso, né? Pegar, separar um momento a sós, né? Não a sós, que a gente nunca vai estar só. Verdade. Mas pra gente fazer, né? Um passo que ela deu, a gente vai falar sobre esse passo, a gente vai seguir uma trilha aqui. E aí, pra seguir essa trilha, pra gente falar da cura do feminino, pra curar precisa estar ferido. Só que, antes, a gente precisa entender o que é o feminino e se, né? Traz pra gente aqui, porque a gente vê de tudo na internet. É o que você fala, tem tudo na internet. Um monte de coisa que tem a ver, mas um monte de coisa nada a ver, né? Quando eu comecei também a ter interesse por esse lado, porque eu comecei a passar e olhar pra mim e ver o que era uma mulher virtuosa e ver que eu tava bem longe dessa mulher, eu comecei a estudar sobre o feminino também, pra usar para mim. E eu fiquei confusa, né? Porque tem muita coisa sobre energia feminina, masculina. Eu sou acupunturista. Na acupuntura a gente tem essa dualidade também, a yin e yang, né? O yin sendo feminino, o yang masculino. E eu, nas minhas análises, eu sempre dava yang, né? E então, traz pra gente aqui, Lara, o que é a energia masculina, qual é a responsabilidade, não sei se é assim que a gente pode falar, né? Qual que é o papel da energia masculina, o papel da energia feminina e como a gente tá bem, né? Se a gente tem essas duas energias na gente, ou se não, a mulher tem mais a feminina, a masculina, como é que é? Conta isso pra gente, de uma forma bem simples pra gente entender. De forma bem resumida, nós mulheres temos mais energia feminina e um pouquinho da masculina, e o homem mais masculino e um pouquinho da feminina. Na teoria, deveria ser assim, e usarmos mais, nós mulheres usarmos mais da energia feminina. E o que seria energia feminina? Eu brinco muito que é algo que a gente não conhece, que é sentir. Uau! O feminino é o sentir, é o abstrato, é o subjetivo, é o mundo interno, é o sem forma, é o escuro, né? Até o yin é o mais escuro ali no símbolo. E já o masculino é o agir, é a ação, é para fora, é o mundo, é a parte clara ali do símbolo, é aquele que vai para pegar, para tomar posse, vai para fora, para o mundo. Então, essa é a diferença das duas energias. E o que acontece hoje é que nós, mulheres, estamos usando muito mais da energia masculina, né? E nós temos muita dificuldade nesse sentir. Uau! E aí, pra gente sentir, né? Você traz pra gente que a mulher, o homem é fora, a mulher é mais voltada pra dentro. O quanto a gente não sabe olhar para as emoções, o quanto a gente foge das emoções, quando a gente vai manifestar na infância. As emoções, às vezes, a gente escuta, por que tá chorando? Né? E é muito natural, eu já fiz isso.
né? Com a minha filha, não, pra que chorar? Não, isso não é motivo de chorar. Então, a gente acaba bloqueando a criança até sem saber, reproduzindo atos, ações que a gente acabou aprendendo lá atrás, né? A forma que a gente foi criada, a gente reproduz. E aí, a gente vai fazendo isso, a gente vai fazendo com que a gente não saiba sentir, né? E aí, a mulher volta-se pra dentro. Então, para você manifestar o feminino, você tem que acessar suas emoções. Acessar as emoções dói. Dói muito. E aí, como é que a gente faz, Lara? Sustenta. Sustenta e vai. Sustenta esse lugar de dor. Uhum. É bem desconfortável, né? Uhum. O que aconteceu que a mulher saiu desse lugar do sentir? Foi uma ausência do masculino, Uhum. né? Existe a função masculina e a função feminina. Uau. Então, a função masculina, a função do homem é o prover e proteger. E se esse homem não está lá para prover e proteger, prover essa família, proteger essas crianças, proteger a emoção dessa família, não está lá, quem vai fazer esse papel? Uau. A mulher. Então, nós começamos a viver essa... Eu brinco que isso é histórico, né? Antigamente existia o machismo, onde as mulheres... Nem é uma brincadeira, é verdade, né? Onde as mulheres eram laçadas, subjugadas, maltratadas, caladas. Havia um desequilíbrio. Depois veio o feminino, e o feminismo, aliás. Aí o feminismo começou a dizer o quê? Nós não precisamos dos homens. O feminismo nos deu muitas falas, muitos direitos, ganhou algumas coisas boas para nós, sim. Mas houve uma exclusão do masculino. Então, junta tudo aquilo. Nós não queremos aqueles homens machistas que nos subjugavam. E veio o feminismo dizendo não precisamos dos homens. E esse lugar, essa cadeira ficou vazia. E as mulheres tiveram que tomar essa cadeira e ir para trabalhar e prover. Eu não sou contra a mulher trabalhar, nada disso. Só que a função do homem de ser o protetor, ele estando presente, ele permite essa mulher ser leve. Uau. Ele estando presente, essas crianças podem ser seguras. Então, a ausência dos homens que tem trago para nós esse feminino tão ferido. Eu não tenho tempo de sentir. Você acha que eu tenho tempo para essa bobagem? Eu tenho que pagar os boletos, eu tenho que pôr comida na mesa. Eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Eu não tenho final de semana, eu não tenho feriado, eu não tenho com quem dividir toda a responsabilidade das crianças. Sentir. Aí vem a Lara me falar de sentir. Ah, que é isso, né? Pra quê? Agora não tem tempo. Não tenho tempo. Nossa. Então, nosso feminino foi adoecendo e nós ouvimos também, né, das nossas avós, das nossas mães, o quanto esses homens não valem nada. E, não dependa de marido. Filha, vai trabalhar para você não ter que depender de homem, né? Quantas de vocês escutaram isso? Né? Quantas de nós escutamos isso e parece assim que é uma sabedoria horizontal, é uma sabedoria que vem do mundo, só que a gente precisa voltar para princípio. Né? Não é o que o princípio nos ensina, né? O princípio, ele nos ensina que o homem, ele traz a provisão, a mulher, ela transforma em alimento, ela vai nutrir, e assim em relação à energia, a gente vai aprofundar um pouco mais, né? O homem, ele cuida, só que se a mulher não se permite ser cuidada, eu fui essa pessoa, né? Igual você falou, lugares não ficam vazios, e se você tá ocupando uma cadeira que não é sua, o que você faz? Né? E por longo tempo, o que isso traz? Peso. Né, eu fiz, Lara, recente, para eu montar a minha mentoria, a Alinhe-se, né? Eu tenho duas, a Alinhe-se e a Realize. Para eu montar a Alinhe-se, eu fiz uma pesquisa com mais de 40 mulheres. Uau! Foi bastante, né? Na internet, aleatório, pessoas que eu conheci, pessoas que eu não conhecia. E aí, a maior preocupação, o maior problema que elas traziam, financeiro. Elas não conseguiam enxergar, então ter a consciência de que o problema estava nas relações pessoais e ali dentro de casa com seu cônjuge, ou elas não estavam percebendo que talvez estavam sós, mas o estar só não estava bacana. Eu quero ter alguém, mas eu tenho medo de ter alguém, né? Só que mais para frente na pesquisa a gente pode ver que tinha uma pergunta X e elas colocaram que deu uma porcentagem maior que elas queriam ter um relacionamento saudável e se sentir leve. Porque elas percebiam que elas estavam pesadas, então é o que elas traziam assim, qual é o resultado que eu quero com uma mentoria? Eu quero me sentir leve. Só que para onde é que tá o meu olhar? Pro financeiro.
Aonde está a preocupação? Então, a ocupação mental prévia da mulher no financeiro. A gente precisa estar preocupada primeiro com o financeiro? Se a gente está preocupada com o financeiro, Lara, onde é que está o nosso olhar e a nossa energia? Toda voltada para o financeiro, para o trabalho. Para fora. Para fora. E aí? Traz mais pra gente, assim, como é que a gente faz, Lara, para perceber em casa, quem tá nos ouvindo ou quem tá nos assistindo, para identificar se ela tá mais voltada pro feminino ou mais pro masculino. Pra ela olhar para dentro e falar assim, peraí, eu acho que eu tô mais voltada pro masculino. Né? Se ela já não tá pesada, daqui um tempo a consequência, porque o peso é a consequência. Né? Agora a gente tem que ir aonde? Na raiz. Na raiz. O problema é que a gente fica tentando remediar e acha que tá bem financeiramente vai remediar. Só que quanto mais pra fora a gente vai, mais peso a gente tem. Mais é peso. assim. Sim. Né? Traz pra gente, Lara. Eu consigo perceber, existem algumas características que eu consigo perceber, eu mulher consigo perceber se eu estou mais no meu masculino e o meu feminino está ferido. Se você estiver muito no masculino, é porque o seu feminino está ferido. Quais as características? São aquelas mulheres que não conseguem descansar, não sabem receber, não sabem pedir ajuda, são controladoras. Por quê? Por que são controladoras? Porque elas são de fato inseguras lá no fundo. Por que são inseguras? Porque aquele que mais deveria me amar tinha quase que a obrigação, que era o papai, não estava lá. Se
da cadeira dela. Que ela tá muito na cadeira do masculino e a do feminino está desocupada ou está ocupada pelo marido que não é tão forte. Um marido onde ele tem mais energia feminina e ela masculina. Ela toda para fora e ele ali menos ativo, com menos iniciativa. É comum isso? Como a gente escuta, meu marido é um banana. Se não sou eu nessa casa, se não sou eu para fazer, tudo sou eu, meu marido não tem iniciativa. Aí vira uma reclamação sem fim. Uma reclamação sem fim, eles estão nas cadeiras trocadas. Uau. E aí ela tomou consciência disso, não quero mais esse lugar pesado, esse lugar onde tudo sou eu, onde os boletos sou eu que preocupo, onde só eu sei quando vence a conta de água, de internet, e ele não sabe, ou então ele só me dá uma ajuda ali para pagar a escola. Então, quando elas começam a tomar consciência de que não querem mais esse lugar, é preciso também ter muita paciência com os queridos maridos, porque eles também não conhecem esse lugar de muita proatividade, de muita força e de peso. Eles não conhecem. Então, para destrocar as cadeiras, precisa ter muita paciência. Ela vai ter que recuar em tanta iniciativa, ela vai ter que aprender. Algo muito desesperador para as mulheres fortes e guerreiras é aprender a esperar. Uau. É um pesar no freio, é recuar mesmo. E esperar, para quem tem muita iniciativa, proatividade, é muito difícil. Uau. E é o processo. É um processo. Né? Você falou aqui umas 3 vezes da palavra processo, né? Então, é da noite pro dia, Lara? Jamais. Não tem nem a possibilidade de ser. E são decisões, né? Você também usou a palavra decisão, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Então, ela já tá dando aqui algumas dicas aí para vocês olharem e começar a fazer o movimento para dentro, né? Então, primeiro, ter consciência. Segundo, teve a consciência, toma a decisão. E aí, qual que é a ação que vai ter que fazer? A gente vai falar sobre isso, né? No passo a passo ali, eu vou pedir pra você trazer alguns passos pra gente começar, porque é uma jornada, né? E toda jornada, ela tem ali o seu início. O início, eu acredito que começa, de fato, na consciência, né? Mas olhou, né? Começou a se perceber. Quando a mulher se percebe assim, é porque ela já tá carregando peso e provavelmente já tem um tempo. Tem muito tempo. As mulheres só começam a olhar mesmo. Eu falo nossa geração, quando ela já está assim, estrupiada. Coxa, manca, capenga. Capenga, não tá dando conta mais e pensa, poxa, será que alguém não podia aliviar aqui a minha carga? Nossa. E quem que pode aliviar a carga de uma mulher, de uma família? Me diz, quem que pode? O homem. O homem. Uau. E aí, se ela não confia, porque esse homem também já tá muito tempo fora da posição dele. E é pesado pro homem também, Lara, quando ele tá com essas polaridades invertidas, trocadas. É pesado pra eles ou não? Ele tá ali, porque teve uma vez que, eu não sei se foi numa mentoria, eu não sei onde eu vi. Alguém falava assim, gente, imagina o homem carregando peso. Aí eles falavam assim, não, imagina ele carregando a mulher no braço. Agora imagina a cena da mulher carregando o homem. O cara vem aqui, não tem outra imagem, né? A mulher, ele carregaria aqui. Na hora me veio essa cena. Quantas mulheres estão assim? Né? Então, pro homem é pesado ou não? Ou é algo que ele tá ali, tô de boa na lagoa, vou ficar aqui mesmo, tá maravilhoso. Como é que é? Você consegue trazer pra gente? Como é que é olhar para o homem quando tá trocado? Olha, pela experiência, para eles não é pesado, não. O homem tem uma facilidade muito grande de se acomodar. Tem alguém fazendo para mim, por todos nós, vou deixar. Deixa eu aqui, sentado de boa nessa cadeira aqui do feminino, que tá mais leve. Eu tenho menos preocupação, menos responsabilidade, mais tempo de descanso, que era o que deveria ser para nós, né? Uau. E Lara, fala um pouquinho pra gente sobre como descansar. Como? É difícil, viu? Eu falo que eu sou uma guerreira em treinamento. Uau. Em treinamento, não. Uma guerreira em processo de cura. Né? Eu estou também sendo transformada. Então, assim, descansar não é fácil. O que eu ensino muito no consultório sabe quando você tem um horário? De manhã eu tomo café da manhã, depois eu vou para academia, almoço, atender isso. Nessa grade, precisa incluir horário de descanso no início. Nós não estamos acostumadas. Precisamos nos obrigar a descansar. Precisamos colocar aí na nossa grade, no cronograma da semana, um momento de descanso. Como que eu comecei no início? Eu realmente precisava descansar. Para quem não está acostumado, é difícil.
Para quem não está acostumada, é pesado descansar. Então, o que que eu fazia? Eu sempre tinha uma série que eu estava assistindo. Sabe aquele negócio assim, agora eu preciso descansar. Eu vou me obrigar a assistir pelo menos um episódio depois do almoço, para depois eu fazer tal atividade. Então, eu precisava colocar no cronograma. Hoje eu também me coloco, ó, a partir de tal horário eu não mexo mais no computador, porque senão, se deixar, a gente vai. 8 horas, 9 horas, meia-noite, e a gente não para. Então, eu me obrigo a parar. Então, é ser intencional. A gente já falou aqui em episódios anteriores sobre o poder da intencionalidade. Então, no primeiro episódio, se você não assistiu, vou deixar em algum lugar aqui. O segundo também, a gente fala sobre o poder de ser intencional. E olha a intencionalidade, voltando aqui. Então, a Lara, ela mostra que ela foi intencional no descanso, né? Então, se ela não tá acostumada, a bicha era fazedora. Super bicha era um robôzinho ali, não parava. Larissa, você tá falando comigo, eu tô vindo aqui na minha mente. Eu pedi pro meu marido sair, Juliano, por favor, preciso ficar só. Leva a Júlia pra passear. Aí sai ele com Júlia. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia limpar a casa. Gente, que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Por que eu não ia? Seria intencional. Eu ia arrumar coisa pra fazer. Por quê? É como se fosse um pecado. Tá ali parada, sem fazer nada. Né? Porque na cabeça da gente é o que, eu vou ficar aqui sem fazer nada, perder tempo. Não, deixa eu adiantar uma coisinha aqui. Né, gente? Que doideira. Né? Isso é vício. É vício. É vício de fazer. E outra coisa, nós associamos muito ao fazer ao valor. Se eu não faço, então não tenho valor. Meu Deus. Então, nós associamos muito isso. Uma outra questão financeira, também ligada ao dinheiro, e nós aprendemos que só tem valor o que é monetário, que é financeiro. Então, às vezes, as mulheres não conseguem ver valor em ornamentar uma casa, em colocar uma mesa. Gasta bobeira. Perfumar essa casa, decorar. Não, cuidar do alimento, preparar esse alimento. É muito cultural, que só tem valor aquilo que é monetário. Então, eu vou ficar em casa fazendo nada? Ninguém vai me dar valor, meu marido não vai me dar valor. Então, tem muito essa ligação também. Não consigo descansar, não vou fazer nada, não vou trabalhar menos, porque senão eu me sinto sem valor. Uau. E é engraçado, Lara, você tá trazendo sobre os valores. Quantas de nós, né? E é uma ferramenta que eu, por exemplo, uso nas mentorias. Primeiro, ter consciência, para trazer consciência de identidade, saber o que é importante para você. Valor é como se fosse combustível, é o que vai fazer a gente estar bem, é o que vai fazer a gente estar bem espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Não tem como você tá bem ali, andar sem peso, se você não coloca no seu dia a dia aquilo que é importante para você. Seja uma série, seja ler. Eu sou a louca do livro. Então, assim, o quanto eu fiquei anos sem ler, e é algo que eu amo fazer. É algo assim, pra mim, sabe aquela coisa inegociável? Eu preciso tirar um tempinho pra eu ler. Só que eu comecei a ficar, se eu ler agora, eu não consigo fazer tal coisa. E agora? E aquilo era importante pra mim, aquilo me abastecia, recarregava as minhas energias, né? A Lara falou assim também, o quanto a mulher acha bobeira o não ornamentar a casa. Isso faz parte da nossa essência, do feminino. Eu gosto de falar assim, o homem, ele constrói a casa, a mulher o lar. Exatamente. É a mulher que traz o aconchego, é a mulher que vai colocar toda a ornamentação mesmo. Uma casa sem essas coisas parece que ela é uma casa sem vida, né? Porque a casa, quando você entra numa casa que te abraça, ela foi cuidada, né? Ela foi cuidada por uma mulher que queria receber bem, né, a sua família. E isso vai construindo, sim, esse lar. Né? O homem, ele traz a provisão, a mulher, ela faz a comida, né? Ela traz, sabe, o tempero ali, não é só o natural, mas é ela que dá a liga das coisas, eu acredito. Como dá a liga se ela não tá bem? Se ela se perdeu dela? Sim. Né? Se você não coloca os seus valores, né? Então, vou deixar uma listinha aí para vocês, né? Senta, pega uma folha, coloca o que é importante para você e que você não tá fazendo. Né? Então, você vai ter que fazer, e faz parte do seu caminho, né? Você olhar interno e você pesquisar aí, poxa, o que eu gosto de fazer? Seja qualquer coisa por você, né? O seu momento de autocuidado. Eu tenho meu momento também devocional, né? Que é onde eu trabalho a parte espiritual. Eu preciso, né? Parece que o dia não é a mesma coisa quando a gente não tem,
né, essa parte. E eu li também, Lara, que pra gente ativar mais, conectar-se, né, com a feminilidade, a gente vai muito pro lado para trabalhar a espiritualidade, né? Então traz um pouquinho, né, sobre esse alinhamento espiritual que o retorno pro feminino traz. A espiritualidade é até feminina a palavra, né? É feminino. A mulher que ela é a nutrição emocional de uma casa e ela também é uma das coberturas espirituais dos seus filhos e da sua casa, né? Sem a oração, eu falo por mim, sem oração, como que você sustenta um lar? Uau. Como que você sustenta uma casa, um marido, filhos? A mulher é o equilíbrio emocional da família. E onde a gente busca esse equilíbrio? Além de curar as emoções, mas também em oração, mas também em Deus. É através da oração que nós podemos desfrutar dos frutos do Espírito Santo. Uau. E um dos frutos do Espírito Santo que eu mais buscava era longanimidade, porque eu era explosiva, e domínio próprio, outra explosiva. Sempre Nossa, eu não explosiva. consigo nem imaginar. Como assim? Muito explosiva, muita. Então, assim, e depois, o que eu falo? Eu sempre fui de muita oração, mas eu não tinha esse domínio próprio, eu não era longânima, eu não sabia esperar. Muito explosiva, estourada, imediatista, impulsiva. E curando as minhas emoções, eu vi o quanto estar em oração, você consegue se manter em equilíbrio. Você consegue não precipitar. E uma das coisas mais importantes que eu também acho é o quanto a gente consegue, em oração, segurar a ansiedade. Uau. Que é o mal do século, né? Sim. Quando você aprende a descansar em Deus e saber que Ele tem um controle de todas as coisas e que você confia os seus planos, os seus projetos, o seu futuro nele e que Ele é a fonte de tudo, o poder de tudo e é no tempo dele, você consegue não ser uma pessoa ansiosa. Uau. E é colocando a prática, né, da palavra. Então, você ir lá receber a nutrição espiritual. Só que não adianta, gente, só ler por ler. A gente tem que aprender, não adianta também ficar, eu vou ler 7 capítulos por dia, e você não colocar em prática. Né? A Lara trouxe um dos frutos, eu não sabia o que era longanimidade, tá, gente? Fui pesquisar. É porque me chamou a atenção a palavra. Nessa, eu tinha 2 versões de Bíblia, numa versão mais da King James, sabe? Ela é mais rebuscada. Eu falei, gente, o que é isso aqui? Né? Fui pesquisar, sabe o que me foi revelada? Que longanimidade é inteligência emocional. Uau! Não sabia desse significado. Eu fui procurar a raiz da palavra. Sempre assim, tem algum momento, o Espírito Santo, ele me conduz a ir procurar a raiz da palavra, e sempre voltando pro princípio. E aí, quando eu fui, eu falei, uau, isso aqui é inteligência emocional. E Jesus, ele nos traz, né? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. E a ansiedade, ela faz com que a gente crie filtros. Ela não nos deixa enxergar. E ela faz com que a gente tenha ações e reações. Porque quando você reage, significa você não está sendo dominado e não está no direcionamento do Espírito Santo. E aí é onde eu creio que é onde a gente está mais adoecida. Né? Que se a gente sai desse alinhamento corpo, mente, espírito, afinal somos templo, a gente é morada, como não cuidar da casa do Espírito Santo, como não cuidar e gerir as emoções? Deus, ele fala pra gente gerir as emoções, né? Então, como é que você vai gerir a emoção sem olhar pra dentro, né? É decisão. E aí, a parte espiritual, gente, é todo dia, vai ali, é palavra, porque o nosso alimento espiritual é a palavra, né? Que eu falo assim, a palavra é o próprio Jesus vivo. Né? Então, você quer ter luz na sua vida, é palavra. Né? Você quer ter direcionamento almático, é olhar para suas emoções e não permitir que que elas te deixem governar. Né? Então, não tem como duas coisas governarem uma pessoa. Né? Então, lugares não ficam vazios se você não está gerindo suas emoções. O que vai tomar conta? Né? A preocupação, os pensamentos. E aí, gente... é onde fala o que não deve, né, Lara? As precipitações. É onde o feminino tá tão ferido que ela vai culpar, ela vai olhar pra fora, aquele marido que é perfeito pra ela, né? Não tem como. Um alimentando a dor do outro, é um perfeito pro outro. Exatamente. Né? O casal, perfeito. Match perfeito. Né? O super match. E aí a pessoa reclamando dele, ele talvez nem tá reclamando do bichinho, gente. Talvez o bichinho nem fala dela e ela lá, ó, falando dele. E teve uma vez que eu fui confrontada pelo Espírito Santo. Ele falou assim pra mim, o quanto você ora pelo seu marido.
É o tanto que você reclama dele? Nossa! Uau, Fabi do foi. céu, foi forte. Né? E ali eu fiquei com vergonha, tava só. E eu fiquei com vergonha. Só que somos testemunhas vivas, né? A Lara precisou passar por esse processo que para muitas seria vergonha, só que no lugar da vergonha Deus ele traz dupla honra, né? Então a palavra dele não falha, né? Então a gente é testemunha. A Lara tem sido testemunha para muitas mulheres. Eu ali nesse caminhar serei, eu falo assim, eu tô no processo, né? Serei, mas em muitas coisas eu sou, né? O quanto que eu falava dele, o quanto eu orava por ele, tinha a mesma medida. A gente cria, né? E aí, Lara, traz pra gente aqui, quando começa a ferida, né? Então, a gente vai usar o termo ferida. A ferida do feminino. Quais são os sinais? Então, a gente já falou bastante, mas quais são os sintomas? Vamos trazer aqui, como se fossem sintomas ali que pra mulher que tá lá em casa perceber. Não, eu tenho isso aqui, porque quando ela tá pesada, eu acho que já tá muito profundo. Uhum. Mas traz ali, tem como perceber? Quando ela só tá né, não é nada tão profundo assim? Fabi, sempre que você tem uma mulher que tá com o feminino ferido, nunca tem, normalmente não tá assim suave, porque isso nem Uhum. começou nela. Nossa. Começou as 2 ou 3 gerações Uau. anteriores. Então, hoje Lara, estava, né, estou num processo de cura com o feminino ferido, não começou em mim, começou na minha avó. Uhum. E aí, eu sempre falo, olha para pelo menos 2, 3 gerações antes de você. Como eram os relacionamentos de homem e mulher? Como eram os casamentos? Uhum. As mulheres eram bem casadas, bem amadas, bem cuidadas? Uhum. Ou eram mulheres que foram abandonadas, mulheres que só viviam amaziadas, ou na sua família tem só mulheres solteiras, com mães solteiras? Como que eram? Olha para os relacionamentos. Lembra do relacionamento da sua tia-avó, da sua avó, da sua mãe, das irmãs da sua mãe? Como era? Olha para o seu relacionamento. Uhum. E olha também, avalia o quanto tem de homens nesse sistema nessa sistema familiar, nas gerações anteriores. Quando eu fiz isso, olhando para minha vida, eu vi só relacionamento destruídos, desde a minha bisavó, porque eu conheci a minha bisavó, ausência total de homens na família. Homens que morreram cedo, homens que foram embora, homens que tiveram diagnósticos psiquiátricos, alcoólatras, Uau. homens que abandonaram as famílias. Todos histórico, desde a minha avó. Uau. E aí, chega em mim, como que tá o feminino? Não tem como. Não tem como. As mulheres não gostam de ouvir, mas o feminino ferido é a exclusão do masculino. Uau. Não tem como eu viver um feminino se eu não tenho um masculino para carregar o peso. E para eles, não é tão pesado quanto para nós. Eles têm muito mais força que nós. Uhum. A essência deles é do agir, é o para fora. E eles têm prazer em realizar essas atividades. Eles têm prazer em servir as mulheres. Deve ser uma loucura ouvir isso. Porque as histórias dos homens é tudo banana. Isso, como é que a Lara vem falar que o homem tem prazer em servir? Uhum. Mas um homem curado, andando na sua polaridade masculina, sentado na sua cadeira, ele tem prazer em servir essa família. Uau. Tem prazer em servir essa mulher. Uhum. Mas se esses homens não estão lá, a mulher vai ter que fazer todo esse papel. Não tem como ser leve, não tem como ser feminina, não tem como estar com o feminino curado, que as feministas não me escutem. Não escutar. Não tem como o feminino estar curado se existe uma exclusão do masculino. É Não tem isso. como. Né? Somos duais. Né? Exatamente. E um precisa do outro, gente. Né? Um relacionamento, ele tem, para ser saudável, a gente tem que estar ou sentada na nossa cadeira, andando no nosso caminho, não no caminho do outro. Né? Lara, você trouxe pra gente aqui alguns processos do adoecimento. Então, um deles é a mulher que saiu, a mulher que tá muito voltada para fora, a mulher que não sabe sentir. Esse caminho de volta, ele é necessário, mas é uma decisão diária. É o reconhecer primeiro. Só que traz pra gente aqui o que mais potencializa esse adoecimento, assim, essa ferida ficar cada vez pior, porque ela não solidifica, né? A ferida tem como ela ficar num ponto em que a mulher não enxergue e não aceite? Você já viu isso acontecer? Sim,
As mulheres que não querem sair dessa polaridade Uhum. masculina de serem executora, fazedora, tomar iniciativa, porque nesse lugar é pesado, mas nesse lugar também tem seus louros. Uhum. O louro é tudo aquilo que alimenta seu ego, a sua vaidade, porque sou eu que faço tudo nessa casa, porque sou eu que decido o que faço com dinheiro, sou eu que faço, aconteço, eu que mando, eu que cuido de todo mundo, eu que vou lá socorrer minha irmã, sou eu que pago as contas da minha mãe, sou eu. Então tem os louros. Uhum. E aí muitas gostam desse lugar, apesar de reclamar, elas não querem sair deste lugar. Elas querem permanecer por causa dos louros e do ego muito inflado. Uau. E Lara, traz pra gente um pouquinho, olhando pra parte emocional. Então, a gente foi pra espiritual. Eu quero que você traga um pouquinho sobre a parte emocional. Quais danos emocionais uma mulher que tá com o feminino ferido, ela tem? Ela não vai saber ser cuidada. Hum. Ela vai passar para a próxima geração, para os filhos dela, esse mesmo padrão. Uhum. Ela adoecida, a mulher adoecida, ela também tem muita dificuldade de lidar com os filhos, mas especialmente com a filha. Uhum. Então, ela vai ensinar para essa filha também que não deve confiar em homem, que homem não serve para nada, que mulher não pode depender de homem. Então, ela vai ensinar esse padrão para sua filha. Só que o que ela vai fazer com o filho? Ela vai trazer para si. Nascem as bananas. Como você disse, o mundo é dual. Uhum. Por que é dual? Para que haja equilíbrio. Uhum. Então, ela tá sozinha. Essa mulher tá sozinha. Eu não quero, não preciso de homem para nada. Meu corpo, minhas regras. Eu vou ser pai. E ela vai ensinar isso para a E filha. fala-se com muito orgulho, né? Eu sou pai. Sou pai. E ela vai fazer o quê? Botar sebo na canela da filha, vai estudar, vai ser isso, não pode Cobrar, precisar né? de homem para nada. Só que ela mesma não quer ficar sozinha. Uhum. Então ela puxa o filho para si. Ela não bota o homem para ir para a vida, para ser o provedor. Ela vai puxar para ser o par dela. E aí cria os princesos. Uhum. Os bananas, nasceram os bananas. E assim surgem os bananas. E que esse homem vai formar par com essa mulher. Quando ele casar, vai ser muito difícil ele priorizar a esposa. Vai continuar priorizando a mãe. Quando não casa, ele leva a esposa para dentro da casa da mãe. E continua dependendo financeiramente dessa mãe. E é comum, né? Isso não é normal, mas é extremamente comum. E cada vez mais a gente acaba vendo, até porque parece que o mundo ainda não recuperou, né? O pós-pandemia e o mundo não recuperou ainda. Aumentou-se os níveis de ansiedade e aumentou-se os níveis de pessoas ali, tudo embolado, junto, misturado, né? Nessa família tão unida. A família do Agostinho, É a família do Agostinho, né? Então, assim, só que não tá unido. Imagina a briga e o peso maior ainda pra mulher. Porque a mulher, eu acredito que não é o lugar que ela quer estar. Mas ela acaba acostumando, né? Acaba acostumando, ou talvez não veja opção. E aceita. E essa mulher que a mãe botou ela para correr a carreira aí, sempre nas canelas, ela vai de novo ocupar esse lugar da mulher guerreira. Ela vai atrair, ela com energia muito masculina alta, vai atrair o quê? O homem com energia feminina alta. Aí vai ficar sobrecarregada, não vai saber confiar, descansar. E assim vai passando de geração em geração. Nossa, e é isso trazendo por campo do relacionamento, né? E aí, essa desconexão do feminino? O que acontece com essa mulher nas relações, na busca de um par? O que acontece? Eu brinco que essa mulher que vem desse sistema onde o feminino é geracional, né? O feminino está ferido de várias gerações. Quando ela chega para o relacionamento, ela chega com uma conta enorme para esse rapaz que ela acabou de conhecer, pagar a conta de toda a geração. Coitado do pobre. O pobre não tem a menor chance. Ela vem para um relacionamento, essa moça chega para um relacionamento em busca de uma reparação de tudo que os homens para trás não fizeram. De todas as falhas que esses homens tiveram, esse rapaz que acabou de chegar vai ter que pagar. Então ela chega também com muita cobrança, buscando reparação. E aí vai toda essa história que a gente conhece. E aí, meninas, vocês estão se identificando? Estão identificando alguma coisinha aí na vida de vocês? Se tiver, deixa nos comentários. Procura a Lara, ela vai falar mais uma vez o contato dela, as redes sociais. Lara, onde é que essas meninas podem te achar? Porque eu tenho certeza que elas vão atrás de você. O meu Instagram é @LaraMendonçaTerapeuta. Lara,
E agora sim, pra mulher que ouviu, que tá ouvindo a gente aqui, eu acredito que vai despertar alguma coisa aí, né? Uhum. Qual que é o primeiro passo pra ela dar em busca da cura desse feminino? É o primeiro passo que ela tem que dar. Buscar terapia. Buscar terapia. Que Buscar mais? terapia. Eu falo em buscar terapia não só puxando para mim, né? Me procure. Uhum, Mas porque eu fiz isso? Eu busquei uhum, terapia. Porque sozinha nós não conseguimos tomar o nível de consciência necessário para uhum. fazer as mudanças necessárias no comportamento. Então a gente precisa de terapia. Até porque isso começou lá atrás, né? Essa dor desse feminino começou tem muitos anos, na ausência do papai, com as conversas que escutamos da mamãe e da vovó. Então a gente precisa reestruturar isso, ressignificar tudo isso para conseguir fazer diferente. Uhum. Então, gente, essa pessoa aí que acha que sozinha consegue tudo, a gente não consegue. Né? O que eu tenho visto também é as mulheres que me procuram, eu falo assim, teve gente que me procurou, eu já mandei pra Lara, né? Verdade. Porque eu sou da alta performance. Então eu tiro você, eu extraio você, eu dou uma espremida, eu vou tirar assim, tudo que você carrega de virtude, potencializar você. Agora, se você tá ferida, não tem como. A alta performance, ela vai te machucar mais ainda, ela vai te deixar frustrada no meio do caminho. Não tem como, né? Então já aconteceu da pessoa vir para mim e eu já encaminhar, porque não tem como. E aí, Lara, então, terapia, que mais? Pra gente fazer ali pra começar a aprender a se olhar. Então, buscou terapia. Que mais essa mulher que tá lá, ela pode fazer? Ela precisa de muita autorresponsabilidade. O que que acontece muito, Fabiana? Chegam no consultório, buscando terapia, mas chegam lá e despeja aquele caminhão de reclamação do É marido. a 1 hora do homem. Só fala e fica esperando dele. Querem consertar ele, mudar ele. Mas primeiro tem que ter a autorresponsabilidade e saber sobre o que você precisa transformar, o que você precisa mudar. Porque eu falo muito para elas, olha, você veio buscar ajuda, você veio buscar ajuda, não foi o seu marido. Então você tem governabilidade sobre você, sobre o seu marido que não está aqui ouvindo o que você está ouvindo, não tem como. Mas toda nossa mudança reverbera naqueles que estão próximos de nós. Então, à medida que você vai mudando o seu comportamento, a sua ação, a reação dele também vai mudando. Uhum. Então, olhe para você, cuide de você, construa, reconstrua, reedifique você. Uhum. Não fica só falando do marido e falando meu marido, meu marido. Precisa de muita autorresponsabilidade. E muitas já dizem, porque sempre que vem para mim, você também passou por isso, eu faço aquela sessão experimental. Mas muitas já falam na sessão experimental. Não, eu vou esperar, vou ver se ele vai para terapia. Vou ver se ele melhora. Não, porque eu acho que tudo ele. Não tem como. E a gente tem uma premissa ali, né, do grupo do Elton Euler, ele fala, tudo muda quando alguma coisa muda, e é real, Sim. né? Então, a mudança interna, ela vai fazer com que o mundo externo, e qualquer livro de alta performance, você vai ver isso, a minha mudança no mundo interior, ela proporciona mudança no mundo exterior, e isso é real, porque às vezes a gente quer que o outro ande no nosso mapa, e isso é muito desleal até com a gente, porque a gente não anda no mapa do outro, né? O dia que eu vi isso, né, que a gente tem o nosso mapa. Qual é o nosso mapa? Então, o nosso mapa não é território do outro. Nosso mapa é tudo que eu aprendi, tudo de crença, tudo que veio, assim, de impressão. E às vezes a gente passa por uma situação que, se a gente estiver numa mesma sala, tiver 4 pessoas, teve um acontecimento nessa sala, as 4 vão ter uma impressão diferente. Então a gente não pode querer que o outro interprete o mundo ou que o outro sinta o que eu sinto. Não tem como. Então, quando você começa a olhar com esse olhar, você começa a respeitar e ter menos frustração, esperar menos do outro. A gente não tem que esperar nada de ninguém, né? A gente tem que ter o quê? Igual eu aprendi muito, colocar as intenções realmente, colocar os pingos nos is, ser intencional, né? Então, pingo no i é o que de fato você quer. O tanto que tem mulher que acha que o homem tem que vir com um drive do superpoder da adivinhação instalada nele, né? Que ela fica assim, mas ele não fez. Ô, garota, você pediu? Aí você faz essa pergunta, você pediu? Você conversou, você combinou? Ah, não, mas ele não tinha que... Eu falei, cara, mapa não é território, né? Então, quanto de frustração as mulheres têm? Por quê? Porque fica esperando do outro,
né? Uhum. Lara, traz aqui pra gente agora como é que a mulher pode fazer em passos simples para ela se reconectar com essa energia feminina com ela. Ela precisa ter a coragem de parar, sentar e avaliar os seus sentimentos. Precisa avaliar o que sente. Precisa ter coragem de entrar em contato com esse campo de sentimento, que é um campo de muita dor. Uhum. Quando a gente começa a buscar a cura do feminino, a primeira camada é o sentir. E 100% o sentir começa pela dor. É sentir e bancar a própria tristeza, a própria frustração. O primeiro passo, eu preciso pelo menos parar 10 minutos. As mulheres não param nem para dar nome ao que estão sentindo, porque é tudo tão doloroso que eu não quero nem entrar em contato com esse campo de dor. Mas eu preciso ter coragem de parar e avaliar e dar um nome para o que eu estou sentindo. É o primeiro passo. Porque o feminino, resumindo em uma palavra, é o sentir. Então você precisa ter coragem de dar nome para o que você sente. Lara, e que conselho você pode dar? A gente já está caminhando para a reta final. Que conselho você pode dar para as meninas que estão nos assistindo? Aquela pessoa que fala, cara, eu tô ouvindo, mas eu tô com medo de olhar. Porque o começo dá medo, né? O que você pode dar de conselho para ela que quer se reconectar, mas tá com esse medinho? Olha, eu posso falar da minha experiência. A gente tá com medo, mas eu já passei por esse caminho de entrar em contato com a dor. Eu falo que a cura é o encontro com a dor. Ela precisa se conectar de verdade na propaganda, se conectar com uma pessoa que já trilhou esse caminho, que já passou por esse caminho e falou assim: olha, você vai sentir tal coisa, vai doer, mas você não vai morrer. Ela precisa se conectar, não precisa ser comigo, mas com uma pessoa que vá andar com ela nesse caminho de dor, que essa pessoa já tenha passado por esse caminho de dor e segura na mão dela e fala assim: pode passar que você não vai morrer. Uau! Não pode ter medo da dor. Não pode ter medo da dor. É o encontro com a dor que traz a cura. E eu gosto de falar assim, que é na dor que reside o nosso propósito, né? Nós somos lapidados, é como se o nosso sumo, a nossa essência, ela fosse extraída em períodos onde vem dor, né? Não que a gente tem que sentir dor o tempo todo, mas quando você vai fazer... Eu sou da área da saúde, Lara. Então, quando você tá com uma ferida e você vai fazer o debridamento dessa ferida, você machuca um pouco mais. Só que você tem que tirar tudo aquilo que é ruim, toda aquela carne apodrecida, né? E no campo almático, no campo espiritual, é a mesma coisa, né? Então, você tem que fazer esse debridamento em todas as áreas. Na parte espiritual, na parte emocional, na parte física. E dói, arde, né? Só que é o processo e vem a cura, ele vai cicatrizar, né? E algo que eu gosto de falar você não vai ficar, a dor ela não vai diminuir, ela não diminui, quem cresce é você, né? Então, você vai crescer em volta da dor, né? A gente tem, é até infantil esse pensamento de achar que a dor diminui, a dor ela some, ela não some, é uma via, a gente tem vias neurais, elas estão ali, né? Agora, você venceu o processo, tomando a decisão, porque se você não tomar, o que acontece? Padrão. Você vai passar, é como se fosse um joguinho de videogame. É como se você estivesse repetindo aquele nível. Aquela fase. Naquela fase. E, falava, o bonequinho morreu, que ele não morre nunca, né? Ele volta naquela mesma fase. Começa tudo de novo. E começa tudo de novo. Quanto de padrão você tá vivenciando, porque você não tá com coragem de fazer o básico, que é olhar, né? Que é tomar a decisão do olhar. Antes da gente ir para o nosso final aqui, que é o nosso bate-bola rápido, eu quero falar sobre a nossa parceira, que é a Enjoy by Nike, que me veste aqui nos episódios. Então, ela tem essa loja de roupas femininas, uma vitrine online, e ela tem um conceito super bacana, onde ela leva uma bag, ela analisa o seu perfil, ela analisa o seu corpo, ela analisa o seu estilo, e ela monta uma bag para você. Então, tá aí, Enjoy by Nike, você pode entrar em contato com ela no Instagram. Comigo também, você pode me encontrar no Afabi com Y Almeida, então eu vou deixar aqui em algum lugar, eu vou deixar o meu arroba, você também pode entrar em contato, procurar lá. E a Lara vai deixar aqui o arroba dela novamente. Lara, fala suas redes. No meu Instagram é @Lara Mendonça Terapeuta. E eu posso falar dos meus atendimentos? Sim, claro! Se alguém, né, tiver interesse em fazer terapia,
eu tenho um processo terapêutico, tanto online quanto presencial. Mais recentemente também eu comecei com a mentoria A Cura do Feminino. É uma mentoria em grupo. Se a pessoa também tiver interesse, entra no meu Instagram. Lá tem o link do meu WhatsApp na bio, que eu passo todas as informações. Isso. Então, vou deixar também o arroba dela aí. E agora vamos lá, vamos finalizar com o nosso Bora bate-bola rápido. Lara, eu vou falar uma palavra e aí você fala o que vier no seu coração, Tá bom. tá? Deus. Tudo. Tudo. Família. O mais importante. Marido. Protetor. Uau. Fé. Não dá pra viver sem. Feminino. Descanso. Alinhamento. Essencial. Uau, é isso. Gente, eu quero agradecer. Primeiro, Lara, obrigada por você estar aqui com a gente. Então, gente, se você não se inscreveu, se inscreva, compartilha com as suas amigas e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, família. Obrigada.